título, né? Aê! Esse é o título da minha mensagem que eu quero conversar com você hoje. Seja santo ou morra tentando. Amém? A gente começamos essa nova série sobre santidade na semana passada, movidos pelo Senhor, de alguma forma, a gente mergulhar nesse rio. Quando a gente fala sobre santidade, o nosso objetivo é levar os nossos corações para mais perto do Senhor, para um nível de intimidade maior. E a gente tem percebido, irmãos, como Deus está mexendo a gente. Eu não sei você, mas eu estou em dias onde Deus tem nos empurrado para novos lugares com Ele. E há um preço, geralmente, a ser pago. Você não precisa pagar preço nenhum para você ser salvo. Você não precisa pagar preço nenhum para você ser salvo. Agora, para você viver em lugares mais profundos em Deus, aí não é só um preço de alguma coisa que você vai ter que pagar. Aí é preço de tudo, irmãos. Você tem que entregar a sua vida por inteiro. Você tem que consagrar a sua vida por inteiro. Então nós vamos com essa série até o final do ano, até o encerramento, porque o Senhor moveu o nosso coração a falarmos sobre santidade, para que a gente possa estar cada vez mais dentro do coração de Deus, obedecendo a voz de Deus, seguindo aquilo que o Senhor tem para nós esses dias. Amém? Estamos juntos? Então vamos lá. Eu tenho algumas verdades para compartilhar. Lá atrás também, depois você pode ver os nossos materiais. Nós temos alguns livros lá atrás. Esse devocional Intencionais é um devocional para pessoas criativas. Então cada dia dos 365 dias do ano tem uma ideia, algo para você que é uma pessoa criativa, você inclusive que se vê como uma pessoa artística, criativa ou um empreendedor. Esse livro é muito legal porque cada dia ele traz uma ideia que ativa você. Esse livro também, um livro interessante para você que é criativo, Chamados para Criar, um convite bíblico para criar, inovar e arriscar, um livro muito bacana também. Esse livro, A Vida Profundamente Formada, um livro sobre caráter, um livro sobre você colocar as suas raízes em Cristo e permitir que Cristo movimente você, está lá atrás. E esse livro do Richard Guerra, Desconforme-se, um alerta para o jovem do século 21, são os materiais que eu queria indicar para vocês, estão lá atrás na nossa MJ Store. Seja santo ou morra tentando. Eu quero ler primeiramente, de forma introdutória, dois textos com você. Primeiro, Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. A Bíblia diz assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. E um texto no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16, quando Pedro diz para nós: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Estamos falando sobre santidade. Santidade fala de separação, consagração. Toda vez que você vê nas escrituras a palavra santidade, ela tem a ver com um tipo de separação, um tipo de consagração. O objetivo, quando tanto Levítico, você vê que é algo que o Senhor já falava lá atrás, e algo que mesmo depois de todo o desenrolar das escrituras é falado também no Novo Testamento: sede santos, sejam santos, porque eu sou santo. Não é meramente um convite de Deus para você, é uma ordenança de Deus para nós. O Senhor nos convida a sermos santos, a sermos consagrados, a sermos separados. E durante a história, talvez muitas pessoas levaram e falaram sobre santidade de diversas formas diferentes. E a gente precisa entender o que é realmente ser santo em nossos dias, o que é realmente ser consagrado, o que é ser alguém separado para o Senhor. Alguns irmãos na história acreditaram que ser separado para o Senhor é se separar de alguma forma, inclusive geográfica. E aí, na história, nós vimos a criação do movimento monástico, os monges que foram homens que, quando eles foram estudar e tentar entender sobre santidade, sobre essa consagração, sobre essa separação, eles entenderam
que isso significava eles de alguma forma se movimentar geograficamente para um lugar isolado, e nesse lugar isolado eles consagrarem a vida deles completamente ao Senhor. Viver uma rotina somente de adoração, de meditação, de estudo das Escrituras e de oração, e não se contaminar com o mundo. Por isso que eles criavam os seus monastérios em lugares geralmente distintos da vida normal, da vida das cidades, para que eles pudessem se consagrar. Mas a pergunta que eu faço para você, meus irmãos, é: será que esse era realmente o objetivo de Deus quando Ele disse para que nós sejamos santos como Ele é santo? Será que o objetivo de Deus, quando falou lá através da lei em Levítico, era justamente uma separação da vida normal, da vida cotidiana, para que nós não nos contaminássemos com as questões do mundo, com o jeito do mundo agir? Será que Pedro está escrevendo as igrejas, quando ele escreve na sua primeira carta, será que o que ele está dizendo é: ei, separem-se, vão para um lugar geográfico distinto e se sintam separados e não se contaminem com o mundo num lugar geográfico distinto? Será que era isso que ele estava querendo dizer? Nós precisamos entender, irmãos, o que Deus estava querendo dizer e o que implica esse chamado de sermos santos. A primeira coisa que você precisa entender é que santidade, separação, essa separação não fala de você se separar geograficamente, ou você se separar das pessoas, ou você se separar de um ambiente, mas fala de Deus te separando para Ele. Santidade, em primeiro momento, fala de Deus te separando para Ele. E uma segunda observação inicial é que santidade ainda deve ser alvo e processo de todo cristão. A minha pergunta, eu pergunto para você: santidade é seu alvo de vida? Você deseja ser mais santo como Ele é santo? Você deseja ser mais consagrado? Se santidade, irmãos, é essa consagração a Ele, essa separação a Ele, você deseja ser mais consagrado a Ele? Você deseja amá-lo mais? Você deseja ser mais separado para Ele? Por que nós somos chamados à santidade? Por que somos chamados à santidade? E eu quero pensar em duas respostas iniciais com você. A primeira delas: primeiro, por que nós somos chamados à santidade? Simplesmente porque Ele é santo. Se você perguntasse hoje aqui, num ambiente como esse, defina Deus, complete a frase: Deus é. Talvez a maioria de nós falaríamos: Deus é amor, Deus é Pai, Deus é tudo, e obviamente tudo isso está certo. Deus é bom, Deus é fiel. Agora, se você perguntasse para um profeta do Antigo Testamento, complete a frase Deus é, provavelmente aquilo que viria na sua mente, ele falaria Deus é santo. E ele não só diria Deus é santo, como ele diria Deus é santo, santo, santo. Nas Escrituras nós não temos palavras que dão uma ênfase maior. Na nossa cultura, na nossa língua portuguesa, nós temos a palavra, por exemplo, santíssimo. Nós temos a palavra, quando você quer enfatizar algo que é belo, você fala, isso é belíssimo. Mas no hebraico antigo, na cultura antiga, você não tinha isso para definir. Então, o que definia mais peso e mais, vamos dizer, mais amplitude para uma palavra é quando ela era repetida 3 vezes. Por isso que você vai ver em vários momentos das Escrituras, os profetas, os homens de Deus definindo Deus é santo, santo, santo. Isaías, quando tem um encontro com a glória de Deus, ele vê os serafins ao redor do trono dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Então o primeiro motivo de que você é chamado à santidade é porque Ele é santo, e a maior adoração que você pode entregar a Ele é a consagração da sua própria vida. A maior adoração que você entrega ao Senhor não são somente suas palavras, suas canções, não é somente a sua dança, não é somente essas expressões externas. A maior adoração que você pode entregar a Ele é a consagração da sua própria vida, a separação da sua própria vida. Em segundo lugar, porque somos chamados à santidade, porque é impossível você permanecer na presença de um Deus santo e não ser movido a ser como Ele. Nós esquecemos, nós invocamos sempre a presença de Deus, mas esquecemos que o Deus que nós estamos invocando é um Deus santo, e Ele não pode vir, irmãos, distante da sua santidade. Quando Deus vem, a sua santidade vem junto com Ele. Quando Deus se manifesta, como Ele se manifestou aqui de forma profunda enquanto adorávamos a Ele, esse Deus que se manifestou é santo.
E quando ele se manifesta, ele traz peso de santidade para um local. E se você está se relacionando com esse Deus, está provando da manifestação desse Deus e não está desejando ser mais santo, talvez você não está perceptível a quem esse Deus é. Esse Deus é santo, e quando ele se manifesta, ele manifesta a sua santidade. Amém? O salmista pergunta no Salmo 24: quem pode subir o monte santo do Senhor? Quem pode entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Quem pode subir o monte santo do Senhor? Quem pode estar no seu santo lugar? Perceba, o monte santo, o santo lugar. Por que o lugar é santo e por que o monte é santo? Porque ele é habitado por um Deus que é santo. Ou seja, sempre onde Deus está, sua santidade é expressa e manifesta. Então você não pode adorar a Deus e buscar a glória de Deus, a presença de Deus, sem esperar que a sua santidade vá se manifestar. Por isso que eu tenho questionado muita gente que tem dito adorar o Senhor que é santo, buscar o Deus que é santo e talvez entrar na presença de um Deus que é santo e não está se tornando mais santo à medida que se relaciona com esse Deus que é santo. É ou não é de se questionar isso, irmãos? É ou não é da gente pensar, será que não tem alguma coisa errada com alguém que está num ambiente onde ele diz que está adorando um Deus que é santo, mas aquele ambiente não está afetando mais ele? Irmãos, você precisa ter cuidado, porque é capaz de você estar num ambiente do Deus santo e não estar sendo afetado por esse Deus santo, principalmente se santidade não tem sido um alvo de vida para você. Principalmente se estar na presença desse Deus não tem levado você, impulsionado você a desejar ser mais santo. Nós somos transformados de natureza para sermos como Ele é. Esse é o desejo. Toda vez que Deus se manifesta, Ele quer transformar, Ele quer pegar você por dentro, Ele quer afetar você. Eu acredito que Deus nesses dias está querendo afetar a gente, amém? Agora a pergunta que eu faço a você: será que você quer ser afetado pela glória de Deus? Mas até quando, pastor? Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Em Efésios 4, quando fala do papel dos 5 ministérios, fala de um aperfeiçoamento, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à estatura de varão perfeito. Há um processo de santificação ocorrendo dentro de nós à medida que caminhamos com o Senhor. E se esse processo não está acontecendo, se nós não estamos sendo afetados por um Deus que é santo, provavelmente é porque nós já entramos na rotina religiosa e no legalismo religioso e não somos mais afetados pela santidade de Deus. Não entendemos mais o Deus que está se manifestando em nosso meio. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, no versículo 48, o próprio Jesus diz: portanto sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Há um chamado para nós, irmãos. Há um chamado para nós sermos mais santos. Há um chamado para nós termos uma mudança de natureza, uma mudança interior. Mas deixa eu pensar com você, vamos juntos pensar alguns problemas ao pensar sobre santidade. Eu quero listar para você 4 problemas ao pensarmos sobre santidade. E talvez aqui você vai pensar assim: epa, talvez eu pensava que santidade era algo e talvez não é. 4 problemas ao pensarmos sobre santidade. O primeiro deles é achar que santidade tem só a ver com perfeição moral. Quem nunca pensou isso? Quem nunca pensou que santidade tem a ver somente com uma perfeição normal, com não fazer nada de errado, com não ter pecado? E aí você pensa assim: pastor, se ser santo é não ter pecado, eu não vou ser santo jamais, porque eu peco todos os dias. Porque eu cometo erros todos os dias, mesmo erros que eu não quero cometer. Aquilo que Paulo vai falar aos Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Tudo bem, irmãos, realmente santidade ela não tem a ver com perfeição normal, com perfeição moral. Agora você não pode perder o ímpeto de ser santo porque você ainda comete pecado de vez em quando. De vez em quando, pastor, mas eu cometo todo dia. Mas espera aí, pergunto para você: o pecado que você comete todo dia é fruto de uma prática que você já aceitou como natural na sua vida? Ou um acidente que você tem caído todos os dias? E aí eu penso: cara, você está caindo no mesmo acidente todos os dias, será que não é melhor mudar a rota? Quem está me entendendo?
Porque o pecado na vida do cristão, irmãos, não pode ser uma prática de vida, mas é um acidente. E acidentes, eles são raros, não diários. Então, se você está cometendo acidentes diários, talvez você já está numa prática. E o que você está achando que é acidente já é uma prática de vida. E aí você precisa se arrepender e não aceitar. Então, o primeiro problema a gente pensar sobre santidade é achar que santidade tem só a ver com perfeição moral. Porque se você achar que santidade tem só a ver com perfeição moral, isso sempre vai remeter você a uma mudança externa de comportamento e não de natureza. Deus não quer mudar você por fora e não mudar você por dentro. Deus não quer que você tenha uma mudança externa de comportamento. Você mudou o comportamento aqui fora, mas não mudou a natureza lá dentro. Isso é legalismo religioso. Você muda aqui fora. Jesus condena isso. Olha para os fariseus e fala: vocês são como sepulcros caiados. Por quê? Tá por fora, tá bem bonitinho, porque você mudou o comportamento, mas a sua natureza está corrompida. E Deus não tem interesse em mudar seu comportamento sem primeiro mudar a sua natureza. Estamos juntos? Amém? Segundo problema ao pensar sobre santidade é achar que falar sobre santidade é algo impossível de se alcançar. De alcançar santidade é algo impossível, mesmo a Bíblia nos convocando a isso. Agora pergunto para você, se Pedro está dizendo, se Levítico está dizendo, se em outros textos a Bíblia nos convoca a ser santos, você acha que é algo impossível? Deus estaria pedindo e ordenando para você cumprir algo impossível, sim ou não? Então, você não pode achar que santidade é algo impossível. Ah, pastor, eu nunca vou ser santo. E tem gente usando isso de muleta para não ter uma transformação de vida, para não ter uma transformação de natureza. Ah, eu sou pecador mesmo, e aí peca todos os dias, aí está numa prática de pecado. Ei, santidade não é algo impossível de se alcançar, simplesmente porque a Bíblia nos ordena a fazer isso. E Deus não é alguém que está brincando de casinha com a gente, queria pedir para você algo que você não pudesse alcançar. Então, santidade sim, uma vida de santidade, uma vida no Senhor é algo sim que se pode alcançar. Terceiro problema ao pensar sobre santidade é pensar que santidade se consegue sozinho, que santidade é algo que você vai conseguir na força do seu braço, e não como algo que Deus quer gerar dentro de você, e não como algo que Deus quer fazer dentro de você. Deus não está mandando você ser santo e deixando você, seja santo aí, se vira para ser santo. Não. Está dizendo: ei, eu quero que você seja santo, mas o meu Espírito habita dentro de você, e o meu Espírito que é santo habita dentro de você para te tornar mais santo para mim. Então, toda vez que você negligencia o Espírito e não é afetado por essa presença, e não é afetado por esse Espírito, de alguma forma você está dizendo que pode conseguir santidade sozinho. E quarto problema ao pensar sobre santidade é achar que ser santo é apenas para algum tipo de pessoa extraordinária, como que pessoas santas estão em outra dimensão de existência. O catolicismo romano leva dentro disso. Santos, eles santificam algumas pessoas específicas, e a gente olha para essas pessoas, uau, e diz: que vida maravilhosa, eu nunca conseguiria ter uma vida como essa. Achar que santidade é algo apenas para um tipo de pessoa extraordinária, e que ser santo é para um tipo de pessoa que está numa outra dimensão de existência, é para uns super-heróis. Não é para gente, pessoas normais do século 21. Um autor, ele diz o seguinte, abre aspas: porque nós passamos a acreditar numa santidade possível apenas para pessoas extraordinárias, nós deixamos de almejar a vida santa. Nós resignamos-nos à mediocridade espiritual e acabamos por desenvolver estilos de vida em que já não se faz muita distinção entre quem crê em Deus e quem anda longe dele. Ou seja, por achar que santidade é apenas para algumas pessoas, nós deixamos de almejar isso. Entramos numa mediocridade espiritual e acabamos por desenvolver estilos de vida onde não se faz diferença quem crê em Deus e quem está longe dele. Eu quero ler com você Marcos capítulo 7, abra sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7.
E eu quero falar um pouco sobre santidade com você em cima desse texto. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu quero trazer rapidamente 4 considerações acerca desse texto. Olha que interessante, Marcos 7, versículo 1 diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim, preste atenção nisso, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Versículo 4, quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Versículo 5, então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Olha que coisa, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão vocês me adoram, e os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com a sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Preste atenção nesse versículo 13. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas outras coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar na casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Quem está dizendo isso, irmãos? Jesus. Nada que entra no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas entra em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos, e continuou: o que sai do homem é o que o torna. O que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior, de dentro de mim e de você, do interior do coração dos homens é que vem o quê? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão. Qual é a origem disso tudo? Bata no seu coração assim, bate no seu coração. Qual a origem disso tudo? Onde é que está isso tudo aqui? Está onde, irmão? Mas peraí, isso são coisas externas. Não é o que o texto está dizendo. O engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. E é isto que torna o homem impuro. Fechou, né? Podemos ir embora. Eu acho tão lindo quando o texto, irmãos, ele é autoexplicativo. Rapidamente, 4 pontos acerca desse texto. Rapidamente, só para você entender o contexto, irmãos. Os fariseus foram ver Jesus e mostra assim que eles estavam interessados em ouvir o que Jesus estava falando, né? Eles foram ver Jesus, os fariseus, versículo 1. Os fariseus e alguns mestres da lei
vindo de Jerusalém, foram ver Jesus. Eles queriam saber, eles tinham interesse em Jesus. Gente, alguém, pelo amor de Deus, baixa esse ar, eu estou congelando aqui. Mais alguém está congelando também? Alguém ou desliga ou aumenta, porque Jesus, nós não estamos numa igreja presbiteriana. Quem entendeu a piadinha? Gente, eu estou brincando, se você é presbiteriano. Né? Tá frio, tá muito frio. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Acho que vai esquentar agora. Aleluia. Repreendemos todo esse gelo espiritual. Eles foram ver Jesus. O objetivo deles, irmãos, parecia ser nobre. Entra na história comigo. Eles foram ver Jesus, eles queriam saber sobre Jesus. Eles foram para o culto. Imagina, eles foram para o culto. Irmão, tem muito fariseu que vem para o culto. Não pensa que na igreja nós estamos só quem ama Jesus, apaixonado, só discípulo. Não, fariseu também vem para o culto. Fariseu ia ouvir João Batista chamar eles de raça de víboras, irmão. Você acha que fariseu não vai ir ouvir Jesus? Então eles foram ver Jesus. O objetivo deles parecia ser nobre, mas eles chegaram para o culto. O que eles chegaram no culto fazendo? Criticando quem? Os discípulos. Porque como o fariseu não conhece Jesus e não conhece quem é Jesus, só o que sobra para o fariseu é ficar criticando quem é discípulo. Entendeu? Então os fariseus, o texto começa dizendo, eles foram ver Jesus, mas chegando lá eles começaram a criticar. Os teus discípulos, eles não lavam a mão antes de comer. Deixando claro, e aí você precisa entender bem o contexto. O texto deixa claro. Gente, hoje a gente sabe que é uma questão de higiene, você, lavar as mãos antes de comer. Mas ali era uma tradição, era como se fosse uma ordenança, mas não uma ordenança vinda da parte de Deus, uma ordenança humana, uma tradição. Se você for ver, o texto deixa bem claro, os fariseus e os judeus não comem sem lavar, apegando-se assim, versículo 2, à tradição dos líderes religiosos. Então isso aqui é mandamento ou é tradição? Vem comigo. É tradição. Era mandamento de Deus? Era tradição. Qual a diferença de tradição e mandamento? Mandamento foi Deus que falou, tradição foi o homem que falou. Tem tradições que nós devemos seguir? Sim, se elas originam de coisas que Deus falou. A tradição, ela só pode ser respeitada se ela é originada a partir daquilo que Deus falou. Então os fariseus foram para o culto, mas eles chegaram lá criticando, e o texto deixa claro que é tradição e não mandamento. Tradições dos quais se apegam. Nós temos o costume, irmãos, de nos apegar a tradições e só darmos continuidade a tradições sem às vezes entender o sentido delas. Por isso que santidade não tem a ver com legalismo e nem somente com excelência moral, porque tem coisas que só vêm para nós sob tradição. E aí a gente só segue a tradição, mas nem pensa mais, nem faz um exercício de entender o que estamos fazendo. E aí o culto de muitas pessoas pode ser como o culto dos fariseus, um culto sem sentido. Por que o culto dos fariseus? Eles vieram para o culto, mas por que o culto deles não tinha sentido? Porque eles estavam tão apegados às tradições que eles não estavam entendendo o movimento de Deus. Você pode estar tão apegado às tradições e você não está entendendo o que Deus está fazendo, o que Deus está se movendo. Então pensa comigo, e aí é nesse ambiente, irmãos, é nesse ambiente que Jesus vai dar uma lapada neles. E o primeiro aspecto que eu quero conversar com você nesse texto, que está lá no versículo 6, que diz assim: ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então os fariseus vieram para o culto, estão no culto, estão adorando de alguma forma no culto, mas o Senhor fala assim: ei, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês não é santo, ele está distante de mim. Então o primeiro ponto é: santidade nasce no coração e não no comportamento, porque o comportamento dos fariseus era correto, eles vieram ver Jesus, mas Jesus fala para eles: ei, vocês me honram com os lábios de vocês,
Vocês podem até me honrar com os lábios de vocês, mas o coração de vocês está muito distante de mim. Por quê? Porque vocês estão mais apegados às tradições do que ao que eu estou fazendo, do que ao que eu estou anunciando. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Aí ele remete a Isaías: honra com os lábios, com os sentidos, mas o coração está longe. A santidade, irmãos, ela precisa nascer no coração e não na mudança de comportamento. Você não vai mudar seu comportamento sem primeiro haver um desejo dentro do seu coração profundo de ter uma mudança de natureza. Não tenta mudar o comportamento externo. Não tenta, mudar sua adoração externa. Não tenta mudar o seu serviço externo. Não tenta mudar as coisas aqui fora, se ainda dentro do coração não há um desejo de ser mais parecido com Jesus, de ser mais amável, de ser mais puro, de controlar mais a língua, de controlar os maus pensamentos, tudo aquilo que fala no final do texto. Santidade, ela nasce no coração. Irmãos, honrar com os lábios é errado? Não, honrar com os lábios é correto. Mas Jesus está chamando de hipócrita aquele que honra com os lábios, mas o coração está longe. E aí Jesus critica a adoração deles e diz: a adoração de vocês é uma farsa. Ele diz: em vão vocês estão me adorando. Pastor, é possível adorar a Deus em vão, buscar a Deus em vão, servir a Deus em vão, dar o dízimo em vão, cultuar em vão, participar do PG em vão? Se você honra com os lábios, mas o coração está distante. Jesus critica a adoração deles, diz: a adoração de vocês, ela não tem valor nenhum. A adoração de vocês é uma farsa. Porque ele fala: vocês estão tão apegados às tradições, e nós precisamos entender a diferença entre tradição humana e mandamento de Deus. Nós podemos estar construindo a nossa vida de fé e o futuro com bases em doutrinas humanas e não em mandamentos de Deus. A gente pode estar se preocupando muito com a estrutura externa, com a qualidade do louvor, com o espaço do culto, e pensamos pouco se estamos vivendo em plena obediência à palavra. A gente pode estar preocupado com tantas coisas externas e não estarmos preocupados com aquilo que é realmente importante, se estamos obedecendo a Deus. E aí a gente movimenta a nossa vida quando a estrutura externa não nos serve mais. E não quando o nosso coração está sendo movido em obediência ao Senhor. Nós temos que pensar, irmãos, pense isso comigo. Nós temos que pensar se as nossas estruturas e tradições humanas não estão nos afastando de Deus. O que Jesus está dizendo é que é possível o culto te afastar de Deus. É possível a sua vida cristã é possível te afastar de Deus. Pesado, né? Mas é o que ele está dizendo. Porque talvez você está tão... Jesus estava apontando para o fato de que, de alguma forma, a nossa vida ela precisa estar firmada na obediência e não simplesmente na nossa adoração externa. Jesus está citando Isaías capítulo 29, do versículo 9 ao 6. Olha o que diz Isaías 29, do 9 ao 6. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Olha o que Isaías está apontando. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Vocês estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Uau! Isaías está profetizando e dizendo assim: vocês profetas estão cegos. Vocês não estão vendo, porque o Senhor fechou os olhos de vocês. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem: leia por favor, ele responderá: não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem: leia por favor, ele responderá: não sei ler. Agora olha o que diz: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração, Deus está usando o profeta para falar: a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito este povo, com maravilhas e mais maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas, para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro.
Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Pode, irmãos, o oleiro, pode o vaso dizer para o oleiro, você não sabe de nada, deixa eu continuar aqui vivendo a vida que eu quero viver. Sabe, ele cita aqui que de alguma forma nós podemos estar tão cegos para a obediência, nós podemos estar tão cegos para aquilo que Deus quer fazer, mas ao mesmo tempo com os olhos tão abertos para aquilo que é secundário e não é importante. Segundo lugar, Jesus nos ensina aqui que santidade não tem a ver com dar certo, mas com obedecer. Santidade não tem a ver com dar certo, mas tem a ver com obedecer. Deixa eu te falar, o combustível da vida em santidade é a obediência. Ou você obedece a Deus, ou você nunca vai conseguir ser santo. Jesus está dizendo que eles não querem obedecer, eles querem dar certo. Olha o que Jesus diz no versículo 8: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. A praça, irmãos, onde eles estavam, só para você entender, provavelmente era vista pelos sacerdotes como um local de muita impureza. Por quê? Porque ninguém lavava as mãos ali, ninguém lavava as mãos para comer ali. Essa tradição, que era uma tradição somente dos sacerdotes, e somente quando, se você for olhar na lei, essa tradição era dos sacerdotes, e somente quando eles fossem mexer com a comida do templo, por exemplo, com os pães da proposição. Quando eles iam mexer com os alimentos sagrados, aí eles tinham que lavar as mãos. Não era algo para todos, mas eles estavam pegando diante do legalismo deles e da tradição deles e impondo para todo mundo simplesmente uma mudança externa. Lave a mão antes de comer. Lave a mão antes de comer, que você é santo. Vá para o culto, que você é santo. Levante a sua mão quando o ministro de louvor pedir para levantar, e você é santo. Dê o dízimo, dê a oferta, e você é santo. Vá para o PG e você é santo. Ou seja, faça alguma coisa externa que os outros vão poder ver. Lave suas mãos perante os outros e todo mundo vai achar: meu, olha como ele é puro, ele lava as mãos antes de comer. Olha como ele é santo. Será que a gente não está fazendo algumas coisas externas aqui para mostrar para as pessoas: olha como a gente é santo, olha como a gente ama a Deus? Não estamos nada comprometidos em obediência à sua palavra, mas a gente ama a Deus. A gente sente um arrepio, a gente pula, a gente dança. Sabe, irmãos, a obediência, ela é o combustível para a santidade. Você não vai ser mais santo sem obedecer ao Senhor, sem obedecer a sua palavra, sem obedecer o que é mandamento. Você não tem obrigação de obedecer o que é tradição. Agora você tem obrigação, pastor, obrigação de obedecer ao que é mandamento, principalmente se você diz que é filho de Deus, que ama o Senhor. Sabe, quem ama o Senhor obedece a sua vontade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus não está tratando amor como um sentimento, amor como uma vibe legal. Jesus está tratando amor como obediência. Aquele que que guarda dentro dele, interiormente, os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que me obedece, que obedece a minha palavra, que obedece a minha... E Jesus dá um exemplo para mostrar a diferença da tradição e do mandamento. Ele dá um exemplo em relação à honra aos pais. Todo mundo sabe que lá nos 10 mandamentos, você tem um mandamento lá que é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Todos lembram disso? E aí Jesus vai explicar, olha que loucura, e Jesus vai explicar, Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, quem amaldiçoar seu pai. Mas vocês afirmam, versículo 11, que se disser a seu pai e a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Corbã significa oferta ao Senhor. Olha o que Jesus está dizendo, entenda aqui, honrar pai e mãe, é um mandamento, não é? Honrar pai e mãe.
Mas aí ele está dizendo que os fariseus, quando eles dizem assim, ó, a minha forma de te honrar, eu não posso te honrar porque eu estou honrando a Deus. Corban, eu não posso te ajudar porque eu estou servindo a Deus. Jesus está dizendo que isso aí é tradição. Jesus está chamando isso de hipocrisia. Então sabe aquelas coisas, não, eu não vou fazer porque eu estou aqui com o Senhor. Eu não vou fazer isso, eu não vou me envolver com isso porque eu aqui, ó, estou ofertando ao Senhor. Jesus está chamando isso de hipocrisia. Vocês o desobrigam, versículo 12, de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim, Jesus diz para eles, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês. O que Jesus está dizendo? As nossas tradições humanas podem anular a palavra de Deus na nossa vida. E esse exemplo de honrar pai e mãe é muito interessante. Tipo assim, você honra pai e mãe. E o que Jesus está dizendo, vocês honram pai e mãe, mas na hora de ajudar eles financeiramente, quando eles estão precisando, você... Sabe? Na hora de ajudar financeiramente, diante de uma necessidade, você espiritualiza para pensar só em si. Ah, isso é a oferta do Senhor. E deixa eu abrir um parênteses, uma aspas aqui. Jovens, bem direto e sem rodeios. Você tem a responsabilidade de cuidar dos seus pais, principalmente na velhice deles. Acabou. Não, mas você tem essa responsabilidade. Hoje a gente vê uma galera que parece que não liga mais para isso. Você tem a responsabilidade, sem rodeios, você tem a responsabilidade de cuidar dos seus pais na velhice deles, é sua responsabilidade de vida. Nós não podemos nos esconder atrás de uma falsa espiritualidade, irmão, diante das necessidades que estão ao nosso redor. Tem necessidade surgindo ao nosso redor e a gente escondido atrás de uma falsa espiritualidade. E a honra que você tem que dar aos seus pais, ela não tem a ver com você continuar fazendo o que seu pai está fazendo, até porque eu estou falando sobre isso nesses dias. Que muitas vezes você tem que romper com uma paternidade caída e se colocar numa paternidade que vai te conduzir para o seu destino profético, ainda que essa paternidade não seja seus pais biológicos. Agora a honra para eles, o cuidado com eles, cuidar deles na velhice, honrar eles, é até o fim da vida, isso é mandamento perpétuo. Você tem essa responsabilidade. Por quê? Porque é uma necessidade. E aí a gente não pode espiritualizar, não, mas o meu pai nunca foi isso para mim, o meu pai nunca fez isso para mim, não, mas o meu pai é isso, aquilo, e aí Deus vai chamar você, pode esperar, principalmente você que teve um pai ruim, uma mãe ruim, principalmente você que sofreu com seu pai e com a sua mãe, pode esperar, você vai ser chamado por Deus para cuidar deles na velhice deles. Anota, pode ficar com raiva, e vai cuidar deles com raiva talvez, né? Mas não adianta. Por quê? Porque não tem a ver com eles, tem a ver com uma necessidade que o Senhor quer suprir e vai suprir através de quem? Através de você, principalmente você que entendeu. Que independente se você teve um pai ou uma mãe ruim, um pai ou uma mãe difícil, uma infância difícil, uma adolescência, uma juventude difícil, vai chegar um momento que isso vai reverter em você, honrando seus pais, cuidando deles, mesmo eles não merecendo, porque isso é evangelho, é você dar para alguém algo que ele não merece, mas algo que ele precisa. É isso. Terceiro lugar, que Jesus nos ensina aqui, que a natureza da santidade, ela não tem a ver com o que entra, irmãos, mas sim com o que sai. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si. Jesus está trazendo ênfase a isso, chamando para junto de si e dizendo: ouçam-me e entendam, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Não é o que entra que te contamina, não é a música do mundo que te contamina, não é isso, não, irmãos, não é isso. Não é o ambiente que te contamina. O que, pastor? Quer dizer que eu posso estar em todos os ambientes? Pode. Eu devo estar em todos os ambientes? Não, não deve.
Por quê? Por causa disso que está dentro de você. Você não deve estar em todos os ambientes, porque quando você se acha forte demais, é o primeiro passo da sua queda. Mas o problema não é o ambiente. O problema está aqui dentro. Pastor, mas é o ambiente que me contamina. Não, o problema é você. Se você for filho de Deus, você como filho de Deus, amado, bem resolvido e cheio do Espírito Santo, você pode ser colocado por Deus em qualquer ambiente. Se você é santo, você pode estar em qualquer ambiente. Porque não é o que vem de fora que te contamina. Não é o que vem de fora. O que te contamina, o que faz você pecar, é o que está dentro de você. Irmãos, o ditado popular é: a ocasião faz o ladrão. Não é? Mas a Bíblia, dentro dessa lógica aqui, não. É o ladrão que faz a ocasião. Porque ou você é santo e Deus consegue te colocar em qualquer ambiente, ou você vai estar sempre caindo porque você não tem estrutura. O que te contamina não está fora, o que contamina está dentro de você. Seu pecado não está fora, seu pecado está dentro de você. Talvez os ambientes só tentem ativar um negocinho, e se eles conseguem ativar, é porque aqui dentro não está bem resolvido. E se não está bem resolvido aqui, não se acha o fortão e se coloca nesses ambientes. Não se acha o bonzão. Sabe, não é o que entra que contamina, é o que sai. Por isso que a gente está tentando mudar o que entra. Por isso que a gente faz tradições para mudar o que entra. Mas a gente promove muita coisa aqui fora. A gente promove aqui fora para mudar o que entra. Mas temos pouca efetividade na transformação do que sai. Assim, irmãos, como aquilo que você carrega da parte do Senhor para viver o seu destino profético está dentro de você, o pecado que impede você de viver tudo isso também está dentro de você. Da mesma forma, na mesma intensidade que aquilo que você carrega do Senhor para viver um destino glorioso está aí dentro, que a gente fala: ei, bota para fora aquilo que está aí dentro, ativa o que está aí dentro. O mesmo pecado e a capacidade de destruir você também está aí dentro. Não está fora, irmãos. Não está fora. Olha o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 13. Isso aqui é muito legal, esse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Tentação não vem de Deus. Ao contrário, cada um é tentado, olha o que Tiago está dizendo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, sua própria cobiça. A tentação não vem de fora, irmão. A tentação pode se manifestar aqui fora, mas o que te atrai para ela está aqui dentro. Por isso, sede santos como Ele é santo. Porque daí, independente do que vir aqui fora, independente das propostas aqui fora, seu coração vai estar firmado nele. Seu coração vai estar firmado na pureza. Seu coração vai estar firmado no Senhor. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça dentro de você, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado não tem a ver com o que vem de fora, mas com o que a gente deixa se criar dentro. O mundo não é o problema para a igreja, irmãos. O mundo, o sistema, o mundo não é problema para nós. A gente é que deveria ser um problema para o mundo. O mundo não é um problema para nós. Nós é que deveríamos ser um problema para o mundo. O que está desviando as pessoas, preste atenção nisso, escute isso. O que está desviando as pessoas não é o mundo. O que faz as pessoas se desviarem é uma falsa versão de igreja que a gente está tentando mostrar para as pessoas. Uma tradição de homens, sem ter mudança e transformação no coração. O que desvia as pessoas não é o mundo não tem esse poder. O
que nos desvia somos nós, quando deixamos o pecado se criar dentro de nós e não buscamos uma vida em santidade. Quarto e último lugar, Jesus mostra que há um nível de santidade que só é manifesto na mesa da comunhão. No versículo 17, depois de deixar a multidão, ele diz aquele discurso para a multidão: não é o que entra que te contamina, mas é o que sai de dentro de você. Aí ele deixa a multidão e se reúne só com seus discípulos. Irmão, eu sempre falo isso nesse púlpito, e eu vou falar, como Pedro fala, né? Vou repetir a vocês as mesmas coisas porque é protetivo. Há uma diferença muito clara nas Escrituras entre multidão e discípulos. Tem coisas que Deus fala para a multidão, tem coisas que é só para discípulo. A pergunta que você deve fazer todo dia ao acordar: será que hoje eu estou multidão ou estou discípulo? Ou antes de dormir: será que hoje eu vivi como uma multidão ou vivi como discípulo? Porque há um nível de santidade que é só no nível de mais intimidade com o Senhor. Há um nível de santidade, irmãos, que nós só construímos. Há um nível de ser santo que é só quando a gente entra mais na intimidade com Jesus. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, quem estava em casa com Jesus era só discípulo. A multidão estava lá fora, irmão. A multidão ouviu o mesmo discurso? Ouviu o mesmo discurso. Não é o que entra que contamina, é o que sai. Mas depois, na intimidade, com aqueles que resolveram dar um passo a mais, com aqueles que resolveram se entregar um pouco mais, com aqueles que resolveram morrer um pouco mais, com aqueles que resolveram renunciar um pouco mais, com aqueles que disseram assim: não, eu realmente vou me consagrar a Ele. Com esses é diferente. Porque daí na intimidade os discípulos falam: Jesus, nos explica isso. Eu sei que o Senhor falou isso para a multidão, o Senhor falou para todo mundo, mas a gente quer entender mesmo. O que os discípulos estavam falando para Jesus: nos explique isso. Os discípulos estavam dizendo assim: Jesus, a gente quer entender isso, porque se a gente não entender, a gente não vai viver. Se a gente não entender isso, a gente não vai viver. E a gente quer viver. A gente não faz parte da multidão. A gente deu um passo a mais. Quando o Senhor entrou no nosso barco, talvez Pedro diria, André diria, Tiago diria: quando o Senhor entrou no nosso barco, o Senhor deu uma pesca grande para nós. Nós tínhamos pescado a noite inteira, não tinha conseguido nada. Aí o Senhor encheu o nosso barco. E depois que o Senhor encheu o nosso barco, o Senhor pediu para a gente deixar tudo e te seguir. A gente te seguiu. Talvez o Mateus diria assim: eu estava lá cobrando impostos, ganhando dinheiro. Porque se tem uma classe que era rica, eram os publicanos. Quando o Senhor passou, eu estava coletando impostos. Quando o Senhor passou, o Senhor falou: Mateus, me segue. Eu larguei, eu te segui. Agora faz a gente entender isso aí. Faz a gente entender esse nível de santidade. Faz a gente entender isso aí que o Senhor está falando. Como assim não é o que entra que contamina? Como assim a gente não tem que fazer só algo externo? Como assim não é simplesmente a gente lavar as mãos aqui exteriormente e aí sair achando? Como assim não é ser como os fariseus que oram em pé nas sinagogas para serem lembrados pelos homens? Como assim não é ser como os fariseus que quando jejuam saem gritando aos quatro cantos que jejuam para serem tratados como mais espirituais? Como assim? Que tipo de santidade é essa? Como assim, Jesus? Sabe, eu oro para que nessa noite tenham esse tipo de discípulos aqui. Eu oro para que esses discípulos estejam aqui nessa noite. Eu oro para que esses discípulos estejam aqui. Aqueles que, Senhor, a gente quer entender isso aí. A gente quer viver isso aí.
Sabe, a santificação real e verdadeira, irmãos, ela sempre vai ser para aqueles que dão um passo a mais e decidem vir para a mesa da comunhão com Jesus. Aqueles que decidem vir para a mesa da comunhão. O que ele está falando é que a tradição não pode ser maior que o amor. O que ele está falando é que a tradição externa não pode ser maior do que o amor e a obediência interna. E a forma de amar a Deus é obedecendo os seus mandamentos. Aí ele vai explicando para os seus discípulos: o que vocês comem? Eles falam que se vocês não lavarem as mãos, vocês vão comer algo que vai contaminar. Mas aquilo que vocês comem, aquilo que vem exteriormente, da mesma forma que vem, sai. E ele está falando de comida, porque ele fala: se você comer algo, vai passar pelo seu estômago, pelo seu intestino, vai digerir e vai virar cocô. É isso que ele está falando. Porque não é o que está lá fora, cara. Não é a aparência, não é o culto bonito, não é a igreja perfeita, não é a amizade perfeita lá fora, não é nada disso, é o que está dentro. Sabe, eu acredito que nesses dias Deus está tentando empurrar a gente para um lugar de olhar para dentro de nós e vemos que pode estar tudo bonito aqui fora, mas se não tiver, irmão, sendo transformado aqui dentro, de nada adianta. Sabe, de nada vale. O que te contamina, o que te rouba, o que te destrói, vem de dentro do coração, é lá que nasce. E Jesus vai explicar porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Jesus está dizendo: ei, cuidem para que nessas coisas não estejam dentro de vocês, porque isso impede vocês de ser santos. Sabe, a santificação ela vem quando, a verdadeira santificação, quando você dá esse passo de obediência, quando você vem para a mesa da comunhão. E você vai ver que Jesus na mesa da comunhão quer te santificar. Na mesa da comunhão Ele quer te purificar. Na mesa da comunhão Ele quer tirar esses maus pensamentos que te atormentam. Ele quer tirar essa inveja. Sabe? Ele quer tirar esse desejo por libertinagem sexual, por imoralidade. Ele quer tirar. Sabe, tudo isso que ele vem falando, esse orgulho, essa blasfêmia, essa avareza, tudo, cara. E aí tá tudo lindo aqui fora, mas dentro a gente está. Nós precisamos repensar nesses dias e entender que as nossas relações, quando a gente vem para a comunhão, a gente não está na comunhão só com Jesus. Quando a gente vem para a comunhão, a gente está na comunhão com Jesus e com o próximo. E as nossas relações, tanto com Deus, mas como com o próximo, elas são para nos santificar. Os irmãos da igreja são para nos santificar. Os nossos amigos são para nos santificar. Seu casamento é para te santificar. Sua esposa é para te santificar. Seu marido é para te santificar. Seu namorado já deveria estar te santificando. Sua namorada já deveria estar te santificando. Os relacionamentos vêm para nos santificar. Por isso que Deus não nos dá os relacionamentos que queremos. Deus sempre vai nos dar os relacionamentos que precisamos. Como a sua esposa tem o papel de te santificar, você não vai ter a esposa que você merece. Você vai ter a esposa que você precisa. Deixa eu te falar, você não vai ter a igreja que você merece. Até porque você não merece nada. Você vai ter a igreja que você precisa. Você não vai ter o pastor que você merece. Vocês não têm o pastor que vocês merecem. Uns porque talvez merecem algo bem melhor do que essa carcaça aqui. E outros talvez porque mereciam algo bem pior. Mas vocês não têm o pastor que merece. Nós não temos, eu não tenho o pastor que eu mereço. Mas nós temos os pastores que precisamos.
não os líderes que merecemos. Porque todo pensamento de merecimento tem a raiz no orgulho. Eu merecia um pastor melhor. Eu merecia uma igreja melhor. Eu merecia um líder melhor. Eu merecia uma esposa melhor. Todo sentimento de merecimento nasce no orgulho. E é desse orgulho que o Senhor quer nos livrar. Para a gente terminar. Santidade. Nós precisamos entender que sem santidade, a Bíblia é muito clara, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. O nosso cuidado nesses dias, irmãos, precisa ser para que o nosso coração não esteja longe de Deus, como o daqueles fariseus que achavam que estavam bem perto, mas o coração estava longe. Achavam que estavam perto por saberem de tudo sobre a tradição, sabiam se mover em tudo. Mas a gente precisa nesses dias vencer a nossa carnalidade para poder ver o Senhor. Para que ser santo, pastor? Se te faltar qualquer motivo, se te faltar um argumento, se te faltar algo racional, seja santo simplesmente para ver o Senhor. Se é que você quer vê-lo. Porque pessoas que veem o Senhor geralmente não são mais as mesmas. Pessoas que veem o Senhor são estragadas. Pessoas que veem o Senhor abandonam tudo. Pessoas que veem o Senhor não tem problema de obedecer. Pessoas que veem o Senhor não tem problema de padecer por Ele se for necessário. Pessoas que veem o Senhor suportam as críticas. Pessoas que querem ver o Senhor suportam as calúnias. Pessoas que veem o Senhor suportam a dor e o sofrimento de serem mal compreendidas. Pessoas que querem ver o Senhor por isso que eu quero ser santo, ou eu quero morrer tentando, porque eu quero ver o Senhor. Eu quero ter mais revelação de quem Ele é, porque um dia essa revelação me trouxe até aqui. E eu não sei você, mas eu estou num momento onde a revelação precisa aumentar para ela me levar onde eu preciso ir. Nesse exato momento da minha vida. Nesse exato momento da minha vida, o que você quer, pastor? Eu só quero mais revelação de quem Ele é. Porque se eu tiver mais revelação de quem Ele é, eu vou ser mais santo e está suficiente. Por isso que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Aprendi isso com meu amigo Felipe Vilela. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Eu estou pregando para mim, eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais santo. Pastor, e o preço? Não tem problema, eu quero pagar. Pastor, e se isso envolver Deus te colocar e nos colocar em ambientes de profunda pressão? Pergunto, você suportaria ser colocado por Deus em ambientes de profunda pressão, para que essa pressão te leve para um lugar de mais santidade, para que essa santidade faça você ter uma revelação maior de quem Deus é? Eu quero ser mais santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero ser mais puro. Eu quero amar mais. Mas e o sofrimento? Se eu tiver que sofrer para ser mais santo, que eu sofra. Se eu tiver que perder para ser mais santo,
que sejamos, irmãos. Mas nada vai te convencer mais a ser santo, a não ser o desejo de ver a Deus. Nada vai fazer você suportar as pressões se não houver dentro de você um desejo de ver a Deus. Feche os seus olhos. Eu não sei se você deseja ser mais santo. Sabe, parece que a gente parou de falar dessas coisas. Mas eu quero ser mais santo. O maior objetivo da nossa santificação deve ser ver o Senhor. Sermos fascinados pela beleza de Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ser santo. Se os puros verão a Deus, eu quero ser puro. Sabe, nós precisamos novamente da fascinação. Sabe, do sentimento de alumbramento, do sentimento de pequenez diante de uma tamanha grandeza, diante da beleza, diante da superioridade. Sabe, a gente não tem mais um sentimento de espanto diante da presença de Deus. A gente não se espanta mais com a glória de Deus. A gente não tem mais o sentimento de alumbramento assim, uau! Como isso é belo, como isso é maravilhoso. Não, a gente virou religioso, preso a tradições humanas. A gente não se alumbra mais com a glória de Deus. A gente não se fascina mais com a beleza de Jesus. Sabe, a gente não... Que o Senhor traga para essa geração novamente paixão pela face de Jesus. Que o Senhor traga para essa geração novamente paixão pela beleza do Senhor, alumbramento com a glória de Deus. Que o Senhor traga novamente desejo de ver Jesus. Não desejo só de participar de um culto legal, de ouvir uma palavra legal, de sair para comer depois do culto num momento legal, mas que nosso coração queime por ver a Jesus, por ver a Jesus, por ver a glória de Deus, por se maravilhar com a glória de Deus, por se apaixonar com a glória de Deus. Ah, meu Deus, falta temor na nossa geração, irmãos, falta temor na nossa geração. Falta paixão, falta brilho nos nossos olhos, sentimento de, sabe, a gente se acostumou com Deus, a gente se acostumou com a glória de Deus, a gente se acostumou com Jesus, irmãos, a gente se acostumou com Jesus. Pai, nos ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor. Ah, eu quero ver Jesus. Não pense que é uma palavra de condenação. Não, não é uma palavra de condenação. É um apelo, é um clamor para que a gente queira ver Jesus. Por que ser santo, pastor? Para eu ser melhor, para eu melhorar de vida? Não, seja santo para poder ver Jesus. Seja santo para poder ver Jesus. Os puros verão a Deus, os puros de coração, os puros de pensamento, aqueles que não se entregam à vaidade, aqueles que não se entregam ao orgulho, aqueles que não se entregam à avareza, aqueles que não se entregam aos maus pensamentos. Os puros verão a Deus. Os puros verão a Deus, os puros verão a Deus. Para que ser santo, pastor? Para a gente ter um culto melhor? Não, não quero um culto melhor. Eu quero ver a Jesus. Aleluia. Eu quero ver Jesus. Sabe, a gente precisa reaquecer o nosso coração. Vai passando os anos, a gente vai ficando crente, vai ficando maduro, a gente vai perdendo a paixão pela beleza de Jesus. A gente vai perdendo a paixão pela glória de Deus. A gente corre o risco, irmãos, que não sejamos como a igreja de Éfeso, toda bonitinha, tudo certinho,
tudo perfeito, mas Jesus olha para ela: você perdeu o primeiro amor, você não se deslumbra mais comigo, você não admira mais a minha beleza, você não se apaixona mais por mim, você não derrama mais lágrimas por mim, você quer ser santo para mostrar para os outros. Não tem nada a ver com isso. Nós precisamos desse espanto pela glória de Deus novamente, irmãos. A gente aprendeu a ser igreja bonitinha no Brasil, a gente faz tudo bonitinho, tudo certinho, tudo organizadinho, só não tem mais paixão pela beleza de Deus. Só a nossa adoração, sabe, foi orado na sala de oração, e eu quero profetizar isso. Foi orado por um retorno de uma adoração extravagante no Brasil, e eu quero declarar, Pai, que assim seja em nome de Jesus Cristo. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Que volte para o Brasil uma adoração extravagante, porque uma adoração extravagante é fruto de quem quer ver Deus. Uma adoração extravagante é fruto de quem quer ver Jesus, de quem ainda se apaixona pela glória de Deus, de quem ainda ama a glória de Deus. Oh, meu Deus! Ajuda no Senhor! Ajuda no Senhor!